Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal que mais fala do Apocalipse. Aliás, é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjectura lúdica, não tem embustes, não tem subterfúgios, especulação, não tem nada aqui. Aqui é só exegese racional. Espero que você goste, acompanhe o meu canal. E como sempre, né, eu peço, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. Faça todo o combo, é muito importante, gente. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Se você tiver dificuldades com o apoio, tem o link do PayPal e também tem a opção do clube de membros do canal. Agora, se você quiser fazer uma doação única, sem ter aquele compromisso mensal com o canal, tem aqui do lado o QR Code com o Pix do canal, mira o celular e faça uma doação. E seja feliz, todos terão seus benefícios. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, tem a minha página lá no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, tem o meu novo blog, horadomacabeus.com. Tem também o Twitter, Macabeus, e o Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, deixa eu falar um pouco mais aqui a respeito da ressurreição dos mortos, tá? Eu não vou falar agora do reino milenar em si. Eu vou falar aquilo que está depois do reino milenar, que é a ressurreição dos mortos. Por que eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos novamente? Porque existe uma teologia preterista chamada escatologia consumada. E eu não sou adepto dessa visão escatológica preterista, tá? A visão escatológica, né, desses preteristas, que é a escatologia consumada, diz que a ressurreição já aconteceu. As duas ressurreições, né? Diz que já aconteceu e que não vai acontecer mais um evento mundial onde todos os mortos irão ressuscitar. Vai ter o julgamento, a separação do bem e do mal, e os justos serão arrebatados junto com Jesus Cristo para a Nova Jerusalém. A escatologia consumada prega que essa ressurreição, a ressurreição gloriosa, já aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, tá? Infelizmente, eu não posso acreditar nisso, porque não existiu essa ressurreição. E olha que eu sou um cara muito racional. Tudo para mim tem que estar, né, dentro da razão. Eu concordo que essa visão também é espiritual, a visão da ressurreição é espiritual, mas tem que ter a evidência também, tá? E o que acontece, né? Tem, né, esse atrito aí entre o preterista parcial e a escatologia consumada. Eu vou explicar aqui neste vídeo porque eu não acredito na escatologia consumada. Como eu sempre falei em todos os meus vídeos e volto a repetir, tudo que está no Apocalipse depois do reino milenar não aconteceu ainda. Nós estamos vivendo o reino milenar. O Apocalipse foi um livro escrito para o homem, com eventos, né? Eventos, a grande tribulação é um evento, né? Enfim. E assim a ressurreição dos mortos também é um evento. Foi escrito para o homem. E o homem não viu essa ressurreição. Tanto que São Paulo excomungou 2 discípulos porque eles pregavam abertamente que a ressurreição já tinha acontecido. E não aconteceu. E eu vou explicar o porquê. Tá bom? E eu agradeço todos que participaram da live hoje de manhã. Tá? De manhã não, foi à tarde, né? 1h da tarde. Um horário bem complicado, mas teve bastante visualizações. Deixa eu mudar a cena e colocar aqui o meu Word, tá? Não estou usando o PDF porque eu não sei, né, o que aconteceu com o meu PDF, mas o OBS não está lendo o meu PDF, então eu vou fazer no Word aqui, tá bom? Por que eu não concordo com essa visão da escatologia consumada? E eu concordo que, né, tem sim uma narrativa dentro da escatologia consumada, tem seus argumentos, tá? Os argumentos são fortes, mas esbarra em algumas coisas. Eu vou mostrar o que é, tá bom? Primeiramente, vamos falar da ressurreição. São 2 ressurreições, tá certo? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição
é a ressurreição da alma. Isso eu concordo plenamente com a escatologia consumada, a ressurreição da alma. Já acontece a partir do seu batismo. São Paulo mesmo diz isso, que quando você é batizado, o homem velho morre e renasce o homem Cristo, né? Um novo homem, tá? Mas o que acontece? Dentro do Apocalipse agora, levando a ressurreição dos mortos para dentro do Apocalipse e o que foi escrito no Apocalipse, tá? Lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 4, São João não vê um corpo, ele vê a alma apenas, tá? Ele não viu a ressurreição gloriosa do corpo. Tanto que ele fala assim, prestem atenção, ó. Vi também tronos, tá aqui, ó, gente, ó. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Ele está falando dos apóstolos. Os apóstolos receberam o poder de julgar as 12 tribos de Israel. E isso aconteceu durante a destruição do templo. Os próprios apóstolos julgaram as 12 tribos de Israel. Os próprios apóstolos pediram isso, tá? Depois eu explico melhor em outro vídeo como que eles pediram esse julgamento. Mas vamos lá. E São João continua escrevendo assim, ó. Eram as almas, tá vendo aqui, ó, as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus, e todos aqueles que não adoraram a fera. São João aqui, ele está vendo as almas daquelas pessoas que passaram pela grande tribulação, que foram martirizadas. E ele está falando que essa é a primeira ressurreição. Ele não está falando que esses mártires se encontram com seu corpo glorioso. Está falando apenas de pessoas que foram martirizadas e depois, né, do martírio foram viver com Jesus Cristo no reino dos céus. Tá? Tanto que ele separa, olha aqui, ele fala assim, né? Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Tá? Eu não coloquei aqui o outro versículo, mas diz: os outros mortos, as outras pessoas que morreram, tá? E que adoraram a fera, não foram mártires, esses outros mortos não reviveram, tá? Até que se completassem os 1000 anos. Assim diz o texto. Então tem uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição não é igual à primeira ressurreição. A segunda ressurreição, São Paulo vai dizer que é no fim de tudo, e São Paulo vai dizer que é a ressurreição do corpo, um corpo glorioso, tá? Então, perfeito. A primeira ressurreição, eu concordo, aconteceu lá no primeiro século, já com a crucificação de Cristo, a redenção da humanidade. Já aconteceu a primeira ressurreição, a partir do seu batismo. Você é batizado e morre como testemunha de Cristo, pronto, você já participou dessa primeira ressurreição. Então você se encontra hoje no reino dos céus, mas não é o seu corpo glorioso, é a sua alma. O livro do Apocalipse continua dizendo assim, lá no Apocalipse 20, agora versículos 12 ao 14, tá? Vai dizer assim: vi os outros mortos, né? Ou vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte é a morada subterrânea. Cada qual foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Lá no texto do Apocalipse 20, quando fala da primeira ressurreição, fala também da segunda morte. Tá? E fala que aqueles que participaram da primeira ressurreição, eles estavam imunes da segunda morte. Ou seja, são os santos canonizados que estão com Cristo hoje, mas são as almas, tá, desses santos canonizados. Eles não participarão da segunda morte. Só aqueles que morreram, né, e não foram canonizados. Não são santos, tá bom? Os ímpios, eles morreram, né, e aguardam o julgamento. Então, vai ter uma outra ressurreição, e nessa ressurreição vai ter o julgamento, a separação do bem e do mal. E aí sim, tá?
vai ter aqui a segunda morte. Tem a primeira morte e a segunda morte. Só que para acontecer essa segunda ressurreição, principalmente, né, essa segunda ressurreição, o cabra tem que morrer. Tá? Não tem como acontecer isso com o cabra vivo. E aí entra o ponto do porquê eu não acredito que isso aconteceu, como aqueles que acreditam na escatologia consumada. Tá? Vamos entender o que São Paulo, né, escreveu a respeito da ressurreição dos mortos. Ele fala assim em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53. Ele fala assim, ó: eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista de imortalidade, tá? Então prestem atenção que São Paulo está falando aqui de uma ressurreição do corpo, não da alma. São João, quando fala da primeira ressurreição, aqui no capítulo 20, ele está falando de almas, tá vendo aqui? Ó, eram as almas, não está falando de algo, de uma ressurreição corporal. E ele está vendo isso no céu já. Aqui São Paulo não, está vendo algo, né, aqui no planeta. Ele está falando de uma ressurreição, um evento onde todos irão ressuscitar. Está falando aqui, ó: eis que vos revelo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, tá bom? Agora entra a questão. Quando foi que uma pessoa viva passou por essa transformação corporal? O Cabral vai falar assim, não, mas isso é muito espiritual, né? Quem acredita na escatologia consumada vai falar assim, não, isso é espiritual. Ele já ressuscitou, né, de uma forma espiritual na sua alma, e também depois da queda de Jerusalém ressuscitou de uma forma espiritual com seu corpo. Não, São Paulo não fala isso, gente. São Paulo fala de uma ressurreição. Mortos ressuscitando, literalmente, pessoas que morreram ressuscitando. São Paulo está falando isso. E ele fala de uma transformação também daqueles que estão vivos. E não é uma transformação simbólica, não é uma transformação espiritual apenas. É uma transformação tangível, né? Onde a pessoa vai ver. Porque ele fala que é igual à ressurreição de Cristo. Presta atenção no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios. Agora, alguns versículos antes, nos versículos 20 e 23. São Paulo vai falar assim, ó: mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias. Olha só, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por outro homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão, né, todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo na ocasião da sua vinda. Tá bom? Como eu falei, a vinda de Cristo tem a vinda de Cristo em juízo contra Israel. Isso aqui não tem nada a ver com juízo contra Israel, gente. Ele está falando da vinda de Cristo para a ressurreição dos mortos, tá? E o que ele está falando? Ele está falando que essa ressurreição dos mortos aqui é igual à ressurreição de Cristo. É igual à ressurreição de Cristo, ou seja, o seu corpo vai ser transformado num corpo glorioso, no qual ele mesmo diz, né, que são corpos diferentes. Prestem atenção. Isso aí que ele fala aqui, olha, se revista de incorruptibilidade. Tá aqui, ó. Um corpo mortal você vai se transformar num corpo, né, imortal, ou seja, esse corpo não vai morrer mais, gente. Então não tem como isso aqui ter acontecido. E São Paulo fala que é um evento, não tem como isso aqui ter acontecido ainda, tá? Se você pegar o próprio São Paulo escrevendo sobre ressurreição e arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e ele vai falar que isso é um evento, onde todos participarão ao mesmo tempo. Ele vai falar assim, ó: quando for dado sinal à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então,
Vai ser um evento. Aqueles que morreram ressurgirão primeiro, tá vendo? Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com ele sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele está falando de um evento no qual quem morreu vai ressuscitar com seu corpo glorioso, tá? E quem está vivo vai passar por uma transformação, porque ele fala aqui dos que estão vivos, ó, depois nós que estamos vivos. Ele vai explicar isso aqui em Coríntios, tá aqui, ó, os que estão vivos ainda, ó, tá vendo, ó? Eis que vos revela o mistério, nem todos morreremos, né? Mas todos seremos transformados, da mesma forma que os mortos. Agora eu pergunto, né? E ele fala que essa transformação e essa ressurreição é igual à transformação do corpo de Cristo, a ressurreição de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou com um corpo glorioso. Se é igual, tem que ser igual. Se Cristo foi a primícia, as primícias, né? Tem que ser igual. Ou seja, o cabra tem que ressuscitar com seu corpo imortal, o seu corpo glorioso. E isso não aconteceu, gente. Isso não aconteceu. Então, você que prega a escatologia consumada, eu entendo a narrativa, os argumentos, tá? Eu, sinceramente, eu até levo, né, em consideração os argumentos, tá? Mas não tem como. Eu que sou um cara que tento pregar tudo de forma racional, eu tenho que concordar. Isso aqui não aconteceu. Se você me falar da primeira ressurreição, que a primeira ressurreição aconteceu no primeiro século, beleza, a primeira ressurreição está aqui, ó. São João está falando de almas, almas, dos que foram decapitados. Está aqui, ó, eram as almas dos que foram decapitados por causa da palavra. Santo Estevão foi apedrejado por causa da palavra. E aqueles que não adoraram a fera. Beleza, que beleza, tá? Concordo plenamente. Só que aqui é a ressurreição da alma. É praticamente a canonização. Santos canonizados morreram, foram mártires, né? Morreram como testemunha de Cristo. E hoje estão no reino do céu aguardando a consumação de tudo, aguardando a ressurreição dos mortos com os corpos gloriosos. Tá? E não teria o porquê, né, existir duas ressurreições. Não teria o porquê, senão aqui já estava, nesse evento aqui, já é a ressurreição. Pronto, acabou. Não teria o porquê ter mais uma ressurreição. Se tem mais uma ressurreição, é porque tem um outro evento. Tá? Se são duas ressurreições, é porque tem um outro evento. Tem a primeira e a segunda. E a segunda, claramente, está mostrando aqui que é depois do reino milenar, né? Depois que acabar esse reino milenar. Eu já expliquei o que é o reino milenar, já expliquei que significa 1000 anos, já expliquei várias coisas a respeito disso. Depois disso vai ter essa outra ressurreição e a segunda morte. E mostra claramente que quem participa dessa primeira ressurreição está imune da segunda morte. Primeira ressurreição acontece desde o seu batismo até o seu martírio, até morrer como testemunha de Cristo. Quando você morre, como eu posso dizer, né, um ciclo. Você é batizado, vive uma vida sacramental, morre ali como testemunha de Cristo, tá? Não precisa ser um martírio, né, gente? Vamos, né, levar em consideração. Eu falo dos mártires porque eu estou falando aqui do primeiro século, né? Daquelas pessoas que foram martirizadas, mas morreu como testemunha de Cristo. Você completou o ciclo. E hoje você, né, vai se encontrar no reino dos céus, aguardando a segunda ressurreição. E aquelas pessoas, né, que morreram, né, e não foram testemunhas de Cristo, renegaram Jesus Cristo, né, são ímpios, eles estão aguardando a segunda morte. Eles estão lá aguardando a segunda morte. E é muito claro nos textos bíblicos que tanto a segunda ressurreição como a segunda morte, né, só acontece no fim de tudo. É muito claro isso daqui. Só acontece depois da segunda ressurreição. Esse julgamento, a separação do bem e do mal, o arrebatamento que São Paulo fala, né, se encontrando com Jesus Cristo no céu. Esse arrebatamento é só depois da ressurreição, dessa segunda ressurreição. Não tem como existir a segunda morte sem existir essa ressurreição.
Poderia até falar assim, não, mas como o tempo no reino espiritual é diferente do reino material, isso já acontece depois que você morreu. Cara, só que eu não vi nenhum vivo até hoje passando por uma transformação com o seu corpo, né? O seu corpo se transformando de uma hora para outra um corpo glorioso, porque o corpo de Cristo, depois da ressurreição, era um corpo glorioso. Era um corpo glorioso e mortal, não iria morrer mais. Todos os corpos que eu vejo hoje, todos esses corpos, né, são corpos mortais. Todos morrem. Essa segunda ressurreição, não. Depois dessa segunda ressurreição, não tem mais morte. Acabou a morte, gente. Tá? Estou falando a morte do corpo. É um corpo que não vai morrer mais. Por isso que eu falo, né? Esse evento aqui da segunda ressurreição não tem como ter acontecido, tá? Não há mínima possibilidade disso tudo. E eu estou explicando por quê. Se São Paulo não tivesse comparado essa segunda ressurreição, ou a ressurreição do corpo, que é a segunda ressurreição, São Paulo não tivesse comparado com a ressurreição de Cristo, tudo bem, a gente poderia elevar isso ao nível espiritual, falar, não, é só uma ressurreição espiritual. Não, mas São Paulo compara com a ressurreição de Cristo. Cristo morreu, foi crucificado e o seu corpo foi transformado. Ele ressuscitou com o seu corpo glorioso. E ainda São Paulo fala, ó, nem todos morrerão. No dia dessa ressurreição, muitos estarão vivos. Dentro da igreja, muitos estarão vivos. Os que morreram irão ressuscitar. E depois, né, aqueles que estão vivos passarão por uma transformação igual àqueles que morreram. Eu não vi ninguém, né, passando por essa transformação, tá bom? Então assim, Cris Macabeus, está sendo racional demais? Sim, cara, tem que olhar isso com a razão, tá? É lógico que os apóstolos, muitas coisas os apóstolos pregavam, e não colocavam um tempo, não determinava quanto tempo iria durar, porque nem eles tinham noção disso. Por isso que o reino milenar, como eu falo, é um hiato de tempo, do início da igreja para o fim da igreja. Tá? Entendo o que eu estou falando. Não estou falando que a igreja vai acabar no sentido literal, tá? Mas estou falando do reino da igreja nesse mundo. O início ali com a grande tribulação até o fim com a ressurreição dos mortos. E tem esse ato de tempo que é o reino milenar, onde São João não coloca nada entre esse ato de tempo, porque nem São João tinha ideia de quanto tempo iria durar isso daí, tá bom? Então, acho que deu para esclarecer por que eu não acredito na escatologia consumada, tá? É muito claro que essa ressurreição, essa segunda ressurreição, não aconteceu. Tá? É muito claro isso daí. Essa segunda ressurreição é a ressurreição gloriosa, tá? E fala de um evento, como eu falei, fala de um evento no qual todos irão ressuscitar, com seus corpos gloriosos, tá bom? E aquele que estiver vivo vai passar por uma transformação, no mesmo instante ali, vai passar por uma transformação. Aquele corpo, esse corpo material, vai se transformar no corpo glorioso na hora. Eu entendo isso, né, como uma morte mesmo. Né? A pessoa vai morrer e ressuscitar também na hora. Ali. Morre e ressuscita, e já ressuscita com o seu corpo glorioso. Tá? E aí tem os eventos finais, no qual todos serão arrebatados. Os santos, né, aqueles que vivem hoje com Jesus no céu, e aqueles, né, que no último dia, né, estarão vivos ainda, tá? Todos serão arrebatados, todos os justos serão arrebatados ao encontro de Jesus Cristo no céu. E como eu falei, eu vejo esse fim, o fim de tudo que é material. Um dia, né, tudo que é material vai acabar e só vai existir o que é espiritual, tá bom? Bem, gente, essa é a minha visão. Para que eu possa mudar de visão, nossa, a escatologia consumada vai ter que criar um argumento muito bom, cara, muito bom mesmo, tá bom? Enfim,
Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. E o link do meu apoio está aqui na descrição do vídeo, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.